que a gente vem procurar aqui? Por que você faz parte de uma igreja? O que você vai fazer na igreja? O que nós fazemos na igreja? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente vem aqui? O apóstolo Paulo, ele fala amplamente sobre isso no capítulo 4 da carta à igreja de Éfeso, ou carta aos Efésios. Eu vou usar a Bíblia NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, porque ela talvez não é a melhor tradução, tá? Mas ela nesse aspecto, nas cartas de Paulo, ela é mais entendível, vamos dizer assim. Eles usam uma linguagem um pouco mais simples. Tem algumas palavras, depois eu vou falar, até que eu acho que são melhores traduzidas, né, na Almeida e na King James. Mas hoje eu queria usar essa versão pela facilidade de entendimento que ela dá. Até porque ela é uma Bíblia para leitura de contexto, né, para saber o que estava acontecendo ali, não palavra por palavra. E é isso que a gente queria prestar atenção hoje. O que Paulo está falando? O que é o contexto do que ele fala? Então ele começa assim, ó. O título aqui nessa Bíblia, no capítulo 4, A Igreja é o Corpo de Cristo. Ponto. Já fala quase tudo. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Que maneira que é essa? Quando Deus te chamou para a igreja, lembrando que igreja vem de um termo grego, né, de a junção de duas palavras gregas, que quando a gente junta, é chamados para fora. Já falei isso no passado, chamados para fora do mundo. Não somos mais do mundo, somos chamados para fora. De que maneira que é isso? Olha só o que ele diz. Para o que o Senhor nos chamou? Ele diz assim, ó: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso tu só vai conseguir fazer na igreja. Porque a gente vem na igreja, né? Eu brinco sempre. Eu venho na igreja e ali tem um monte de crente mais pecador do que eu. E eu tenho que conviver com essas pessoas. E assim o irmão pensa que lá tem um monte de gente mais errada do que eu. E eu preciso conviver com essas pessoas. É aqui que a gente aprende a conviver com os defeitos dos outros. É aqui que vocês vão aprender a conviver com os meus defeitos. Eu vou conviver com os defeitos do Ivan, do Giovanni, de quem vir aqui. E é assim que o amor pelos outros, ele é exercitado, ele é exercido. Tu até consegue fazer isso aí por aí afora, mas na igreja é um lugar onde a gente é treinado para fazer isso. É por isso que se vem aqui. Verso 3: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Que união que é essa que o Espírito dá? Que paz que é essa? Aí ele explica, ele diz assim, ó, no verso 4: porque tem só um corpo, porque há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não dá. Não existem dois deuses, não existem duas fés, não existem... O
que Paulo está dizendo aqui, vocês são unidos por crer em um Deus. E ele não é diferente para mim, para o Cristiano, para o Jason, para a Jaque. É o mesmo Deus. Então, como que vocês vão não manter a paz dentro da igreja? Está mais ou menos dizendo assim, é obrigação de vocês dentro da igreja manter a paz. Isso é o mínimo que Deus espera de nós. E o Espírito Santo, ele nos dá isso. Ele nos capacita para isso. Quando começa dissensão dentro da igreja, problema dentro da igreja, o Espírito Santo, ele está se retirando. E aí começa a confusão. E aí começa o pastor caindo. E aí começa, né, e por aí vai. Há somente um Deus. Verso 6. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, e que age por meio de todos, e que está em todos. Aqui está falando, tem um Deus triuno, que é Pai, que é Senhor, e que está em todos. Ou seja, Pai, Filho, o Senhor, e o Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus, mas que habita em nós, que está em todos. Pô, se ele está em todos, eu não posso quebrar a paz no meio dos cristãos, no meio daquilo que se diz que é a igreja. O que é isso aqui na prática? É o esforço que nós temos que colocar para viver em paz com os irmãos. E como que a gente faz isso? Sendo humildes, bem educados, pacientes e suportando uns aos outros. A palavra grega, no lugar de suportando ali, é auxiliando. Mas dá bem para entender nos nossos dias hoje também, tipo de aguentando, né? Os outros. Ah, mas aquele irmão lá fala demais. Ah, o outro eu não gosto dele. O outro tem um jeito chato, o outro não sei o quê. Mas eu amo ele mesmo assim. E por isso eu vivo em paz com ele. Vocês estão percebendo que a paz com todos, ela faz parte da vida do crente. Não adianta vir à igreja se eu não consigo viver em paz com as pessoas. Primeiramente da igreja. E aí a gente diria assim, bom, se tem um só Deus, um só Espírito, então devia ser todo mundo igual e pensar igual. Aí seria mais fácil de manter a paz, não seria? Se todo mundo concorda comigo, aí está fácil, todo mundo em paz. Mas Paulo fala que não é assim. Ele diz, porém, verso 7, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Cada um recebeu um dom diferente. Não são todos iguais. Entende? É isso que cria uma igreja. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá essa liberdade de agir diferente, de trabalhar diferente, de usar dons diferentes, de pensar diferente, mesmo todos debaixo de um só Deus, de uma só doutrina. E aí diz, como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Ele quem? Jesus. Quando subiu para onde? Para os céus. Diz assim, verso 10. Assim que ele desceu, quem desceu, é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Esse é o único Deus em quem nós cremos, que nós adoramos, e é por causa dele que nós viemos aqui. Quem ele é?
o que enche todo o universo com a sua presença. Tem vários testemunhos bíblicos, né? Aonde, Senhor, me esconderei da tua face? Não tem lugar que ele não esteja, não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele não possa. Foi ele quem deu dons às pessoas, verso 11. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço. O que nós viemos fazer na igreja? A gente vem na igreja para ser servido? A gente vem na igreja para servir. Ele está dizendo que todos esses dons são dados para que o povo seja preparado para o serviço cristão, a fim de construir um corpo para Cristo, a fim de construir uma igreja para Cristo, um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo, como disse o título lá no começo. E a nós é dada a responsabilidade ou o chamado, nós somos chamados para construir esse corpo. Gente, olha a importância do que é a tua vida. E aí é por isso que muitas vezes a gente entra em depressão e fica com medo, porque a gente não enxerga ou não lembra para o que a gente foi chamado. A gente pensa que a gente foi chamado para ter sucesso no trabalho, a gente pensa que a gente foi chamado para comprar um monte de coisa, a gente pensa que a gente foi chamado para, sei lá, para que tudo? Para ser o centro das atenções. Nós fomos chamados para construir o corpo de Cristo, para edificar uma igreja. Quando a gente lembra disso, eu duvido que a depressão não vai pelo ralo. Ela foge. O medo foge. Porque tu foi chamado para uma obra grandiosa. Não é só para trabalhar, comer, dormir, final de semana descansa, segunda-feira trabalha de novo, come de novo, dorme de novo, trabalha de novo, come de novo. Que vida é essa? Aí entra em depressão mesmo. A gente precisa ter consciência desse chamado. E olha o que ele diz no verso 13. Presta atenção nisso. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Que modo? Servindo na igreja. Começa lá sendo humilde, sendo paciente, convivendo na igreja. Está fazendo o começo. E aí tu começa a servir na igreja. Tu começa a trabalhar para construir o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, não é só nessa aqui. Sabe, tem muitas igrejas, tem muitos ministérios. Igreja é uma só, ministério tem muitos, né? E a gente tem a liberdade de estar em qualquer um deles. Porque para o Senhor é uma igreja só. Ele é tão bom que Ele nos dá essa liberdade. Mas precisa estar em alguma igreja, em alguma comunidade. Como é que tu vai exercitar o teu amor se tu não está inserido no meio dos cristãos, como ele fala aqui no começo? Se tu não está inserido na igreja. Então olha a importância de estar na igreja, construindo a igreja, construindo o corpo de Cristo. É interessante que Paulo, ele vai muito para a prática. Olha só. E aí às vezes a gente fica buscando alcançar algo muito grande, e a gente busca por coisas extraordinárias do reino de Deus, e aqui ele começa a falar de um negócio. Ele diz, desse modo, todos nós chegaremos a ser uma só a nossa fé e o nosso conhecimento do Filho de Deus. Qual o mistério? Como é que eu faço para conhecer Jesus? Como é que eu faço para conhecer o Filho de Deus?
Servindo. Servindo. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem irmãos que querem servir na igreja, e o cara pensa, mas eu não estou pronto. Mas eu ainda tenho um vício. Mas eu não tenho... Cara, tu vai conhecer o Filho de Deus servindo. Tu vai ser liberto servindo, porque se tu ficar sentado em casa esperando ser liberto para poder servir, não vai acontecer. Não vai chegar lá nunca. Que tristeza. Então a igreja é um lugar para onde a gente vem cheio de defeitos. É onde a gente vem cheio de problema. Está pesado, está cheio de problema. Está com tanto problema que dá até vergonha de sair na rua. Vem para a igreja. Ali tu vai ser curado. Ali tu vai conhecer o Filho de Deus. Tu vais ter o conhecimento do Filho de Deus. E Paulo vai dizer como que isso acontece. Ele diz assim, e assim, conhecendo o Filho de Deus, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha o discurso que Paulo está construindo, olha o ensino que ele está construindo aqui. Cara, seja humilde, vem à igreja, comece a servir, tu vai conhecer o Filho de Deus servindo, e aí, tu vai se tornar uma pessoa madura. Madura em quê? No conhecimento do Filho de Deus. A dúvida desaparece da tua vida. Olha só. Então, presta atenção nisso, verso 14. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos. O que ele está falando aqui? Escuta um negócio, corre para lá. Escuta uma outra coisa, corre para cá. Jesus mesmo adverte sobre isso, quando ele diz no final dos tempos, muitos virão dizendo ser eu. E aí eles vão dizer, o senhor está naquela casa, não vai lá. Ele está em cima do monte, não corra para lá. Servir é conhecer a Cristo. Ninguém consegue conhecer a Cristo sem servir. Esse é o Evangelho verdadeiro. É disso que Paulo está falando. Isso te liberta. Isso te dá conhecimento do Filho de Deus. Isso te leva à estatura de Cristo. É aí que vai começar, aí que as coisas extraordinárias vão começar a acontecer na tua vida. Sinais e milagres acompanham aqueles que creem. O que é o crer de verdade? É servir, é botar a fé que tu tem em ação. Tiago fala muito bem disso, a gente já falou aqui mais de 10 vezes. Não seremos arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados ou te levam a pecar, porque pecar é errar o alvo, é sair do centro, é perder, é quando Jesus perde o foco. O que é a minha vida? O que tem que mover a minha vida? Servir Jesus. Agora, como eu sirvo? Paulo vai dar essa resposta. Olha só. Verso 15. Como que eu devo agir então? Ele diz assim, pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. De novo, ele fala da altura espiritual de Cristo. Mais uma dica de como é que a gente chega lá? Como é que a gente chega a ser um cristão maduro,
com a mesma estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que não se abala, que não corre atrás de qualquer coisa, que não tem medo do amanhã, que ama a volta de Jesus porque sabe exatamente o que ele vem fazer quando ele voltar. Olha a dica que ele dá: falando a verdade com espírito de amor, tu vai alcançar a estatura de Cristo. Não tem como não voltar em Mateus 7, desculpem-me por eu falar tanto desse texto, e ver lá aqueles dois grupos de pessoas, onde Jesus ele não aceita o grupo que realiza curas e milagres em nome de Jesus, mas aceita aquele grupo que serve. Não que curas e milagres não façam parte disso, mas não é o foco. Não é o foco. O foco é o nosso modo de viver, e Paulo vai deixar isso muito claro. Ele, Jesus, quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Achei muito feliz essa tradução nessa frase. Em que meio que o corpo de Cristo cresce? Em que ambiente que cresce o corpo de Cristo? Em que ambiente a igreja cresce? Em que ambiente você cresce e se torna um cristão do nível do teu Senhor, na estatura de Cristo? No ambiente de amor. O corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Sem amor, de nada me adianta, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, entregasse meu corpo para ser queimado, sem amor não funciona, não serve, não é nada. Portanto, verso 17: em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os gentios ou como as pessoas do mundo, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Olha, ele falou aqui antes do conhecimento do Filho de Deus, e agora ele fala de um pensamento ou de mentes que vivem na escuridão. O que quer dizer isso? Se a gente molda o nosso pensamento às coisas do mundo e começa a tentar entender o mundo pela nossa razão, a gente olha para todos os lados e tu não enxerga o que está acontecendo. Tu não entende. Tu olha para as guerras do mundo e para tudo aquilo para todos os segredos ocultos que a gente não consegue ver, e a gente se apavora. Vai pensar inclusive que o diabo está dominando o negócio. Que a gente vai entrar pelo cano. Que a gente vai sofrer muito. Que Deus não é poderoso o suficiente para te guardar e te proteger. Se tu olhar os noticiários, sem essa luz, sem conhecer o Filho de Deus, é isso que tu vai acabar acreditando. E tu vai entrar em depressão e vai ficar com medo. E vai querer que Jesus não volte. E quando o anticristo vir e trazer um pouco de paz, uma falsa paz, tu vai achar que aquilo ali é bom demais. Não é para isso que a gente foi chamado. Eles não têm parte
As pessoas que pensam conforme o mundo, elas não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes. E ele bota mais uma palavra, e teimosos. É aquilo que eu sempre falo. Pensa e analisa e avalia o mundo pela própria razão. E aí não enxerga para o que foi chamado. Nós fomos chamados para servir. Servir um Senhor que é Cristo. E como é que a gente serve esse Senhor? Vamos ver se a gente chega lá. Verso 20. Não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Qual é a verdade que está em Jesus? Quando a gente lê isso aqui sem prestar muita atenção, parece que sobra a resposta e falta pergunta. Vocês aprenderam a verdade que está em Jesus. Eu mesmo lendo isso aqui, nunca tinha parado para fazer essa pergunta. Qual é a verdade que está em Jesus? A cruz. A verdade que está em Jesus é alguém que se submete por amor a nós, de entregar a própria vida, se humilhar calado, para nos salvar, para nos redimir da sujeira, da podridão que é a nossa vida antes dele. Verso 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, ou uma vida de erros, uma vida de decisões erradas. Meu Deus, quanta decisão errada eu já tomei na vida. Quanto eu sofri por causa disso. Eu aposto que eu não sou o único aqui. A gente sofre. Quando fala, eu falei antes, pecado, vem do original errar o alvo. A gente toma decisões que tira a gente do alvo um pouquinho, né? Nosso alvo é Jesus e a gente, acerta um pouquinho do lado. E sofre por causa disso. Ele diz mais. Olha só, a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados ou de decisões erradas e que estava sendo destruída, uma vida sendo destruída. Olha o que esses errinhos fazem com a nossa vida, destrói a nossa vida. E aí, como é que faço para não errar? Vá à igreja, sirva, tenha comunhão. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que cuida da comunhão, da convivência nossa como crentes e da comunhão e convivência nossa com Deus. Fala com Ele. Ele é uma pessoa, e Paulo vai dizer isso claramente com todas as letras aqui. E olha só, é destruída pelo quê? Pelos erros que nós cometemos, pelos nossos desejos enganosos. As coisas que a gente deseja, normalmente, são engano. Quando a gente vai pela nossa razão, as coisas que eu busco, a riqueza, a prosperidade, às vezes pode ser coisa pequena, nem está nos planos de Deus, mas no meu entendimento eu preciso daquilo, eu quero aquilo, sem aquilo minha vida não continua, não vai, eu não posso ser feliz.
Desejo enganoso. E o diabo, ele sabe usar isso muito bem. O desejo enganoso do nosso coração, Satanás usa muito bem isso. Porque ele não cria esse desejo. Esse desejo é criado aqui dentro do meu coração pecador. Mas ele turbina esse desejo. Ele dá uma impulsionada, ele dá força para esse desejo enganoso. E aí a minha vida vai sendo destruída. Literalmente destruída por esse engano. E aí por isso Paulo diz, é preciso que o coração e a mente de vocês seja completamente renovado. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Uma nova natureza, um novo jeito de pensar, que é parecido com o jeito de pensar de Deus, com a natureza divina, que não erra, que não peca. Glória a Deus. E essa natureza, e que se mostra, como é que essa natureza se mostra? Ele diz, ó, a sua própria natureza, a de Deus, e que se mostra na vida verdadeira. Você quer viver uma vida falsa ou uma vida verdadeira? O que é vida verdadeira? Gente, um pouco para frente aqui em Efésios 5 ou 6, Paulo vai falar, não se embriague com o vinho, mas embriague-se com o Espírito Santo. Embriagar com o vinho é se embriagar com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com o carro, com os bens. Nada disso é pecado, mas se tu se embriagar com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com os desejos desse mundo, e esquecer por que tu foi chamado aqui, a tua vida vai ser destruída. Tu não tem a vida verdadeira. Tu está vivendo uma vida falsa de erro, de engano. Tu está desperdiçando a tua vida. Embriague-se com o Espírito Santo. Conversa com Ele todos os dias. Deixa Ele tomar espaço no teu coração. Quando ora no Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra, assim no meu coração, como já é feita no céu. Tira, Senhor, a minha vontade do meu coração e coloca a tua vontade no meu coração. A tua vontade. E me ensina a servir, Senhor. Como eu faço isso? O que é a vida verdadeira? A vida com o Espírito Santo. Eu estou botando essas perguntas no meio, porque quando a gente lê isso aqui sem perguntar, Paulo ele responde sem perguntas, né? E ele mesmo, ele responde essa pergunta. Olha só a vida verdadeira. Por isso, não mintam mais. Não minta mais. A mentira, por menor que seja, não cabe na vida de um cristão. Como é que eu começo a servir? Arrancando a mentira da minha vida. Qualquer uma, a menor que seja. Ah, mas é só para conduzir ali uma situação, para ajudar o irmão. Não é de Deus. A estratégia de Deus é verdade, verdade e verdade. E o que o diabo quer que você acredite é que a verdade não funciona. A verdade funciona. Quando eu penso, a verdade não funciona, eu não posso falar a verdade, eu estou entrando na estratégia do diabo, no erro, no pecado. E isso, como Paulo falou antes aqui, destrói a minha vida. É começo de destruição. Destruição, a palavra que ele usou aqui é uma palavra forte. Destruição é acabar com tudo. Isso é o começo do fim. A mentira é o começo do fim. É por ali que o diabo começa a destruir a tua vida. E não é com uma grande mentira, ele começa com uma pequena, pequenininha. Por causa dessa, tu vai ter que emendar uma outra, um pouquinho maior, para sustentar aquela. E outra maior, 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 maior.
daqui a pouco, quando tu vê, não tem mais vida verdadeira. Tu está enterrado num negócio que não é mais vida. Glória a Deus, é verdade. Arranca isso. Nós precisamos arrancar a mentira da nossa vida. E aí ele diz mais, ele diz que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se Cristo fala somente a verdade, como é que uma parte do corpo dele pode mentir? Quando a gente mente, a gente está deixando de ser parte desse corpo. Daqui a pouco a gente vai para a ceia e participa da ceia aquele que discerne o corpo de Cristo. E Paulo diz lá em Coríntios, ele diz assim: muitos de vocês estão doentes e alguns até já morreram porque não discernem o corpo de Cristo, porque está enterrado na mentira, porque está enterrado no erro, no pecado, e vai lá participar da ceia achando que está certo. É isso que ele está condenando lá. Quando a gente vai para a ceia, a gente diz: Senhor, tu tem razão, eu sou um pecador, eu errei aqui, errei ali, errei lá. A minha vida sem ti é uma tragédia. A minha vida, pela minha própria razão, é erro em cima de erro, destruição. Verso 26. Paulo dizendo como que a gente serve, como que a gente vive a vida verdadeira. Continuando: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Para que alimentar isso? O irmão te machucou, te ofendeu, te prejudicou. Ele está dizendo aqui: vai dar raiva. Você vai odiar o teu irmão. Mas não fica com esse sentimento nem até o fim do dia. Sabe por quê? Verso 27. Não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. O ódio, a raiva é porta de entrada de Satanás na tua vida. É por ali que ele entra. É por ali que os demônios entram na tua vida. Por esse tipo de coisa. Ele está dizendo: cara, tu vai deixar essa porta aberta para o diabo entrar? Fecha essa porta. Ele fala mais, ele diz: quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui ele diz: quem roubava, e a gente pode pensar: eu não roubo. Cuidado, porque toda vez que a gente prejudica algum irmão, toda vez que a gente faz isso intencionalmente e tenta tirar uma vantagem de alguma situação, qualquer que seja, é um tipo de roubo. Um pouquinho mais de lucro do que o merecido ou do que o justo. Ah, mas eu posso ganhar um pouquinho mais. O trouxa pagou mais caro. E eu estou roubando. E Paulo diz: para de fazer isso, para de tirar vantagem e comece a trabalhar honestamente. E você vai poder ajudar quem precisa. Aqui em James, aqui onde ele diz para ajudar os pobres, é ajudar quem está passando por um momento de necessidade. Agora presta atenção nisso aqui, para a gente já ir encerrando. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Quantas palavras a gente diz num dia que prejudica as outras pessoas? Às vezes é uma brincadeira, às vezes é um comentário ruim sobre algum irmão.
mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, que ajuda eles a conseguir o que eles precisam. Seja comida, seja um carro, seja uma casa, seja um aluguel, ajude, use palavras, ensina. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ensina, orienta, mostra. Ah, mas se eu ensinar, isso no trabalho tem muito, eu sei fazer uma coisa, se eu ensinar o meu irmão ali, aí ele vai tomar meu lugar no trabalho. O que Paulo está dizendo é, ensina ele, para ele conseguir trabalhar no teu lugar, para ele ir para frente, para ele progredir. E com isso a fé dele vai aumentar, vai crescer. E a tua recompensa é Deus que vai te dar. Tu não precisa disputar lugar nesse mundo com o teu irmão. Olha só, gente, isso é servir. Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus, que mora em você, fique triste. Outra resposta sem pergunta. Como é que o Espírito Santo, como é que eu entristeço o Espírito Santo que mora em mim? Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo responde no verso seguinte. Desculpa, 2 abaixo. Ele diz assim, não faça com que o Espírito Santo fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os livrará. Essa tradução aqui usa a palavra libertará, eu até risquei, porque diz, chegará o dia, na King James, na Almeida, diz, chegará o dia da redenção de vocês. Uma palavra melhor do que libertação aqui é livramento. Deus te livrará. E quem é a marca, a garantia de que Deus vai te livrar no final dos tempos, no dia da angústia? Esse Espírito, o Espírito da comunhão que a gente falou antes, que habita em você, é a marca registrada, é a garantia de que tu vai ter livramento no dia que Jesus voltar. Vai te livrar do quê? Da ira de Deus. Então experimenta agir de uma maneira que o Espírito Santo se entristeça e se afaste de você. Tu quer perder a marca de propriedade de Deus? Olha bem isso. Vale a pena pecar? Quando eu peco, eu coloco em risco. Quando eu peco intencionalmente, sabendo, eu coloco em risco a marca da propriedade de Deus, que é a garantia de que quando Jesus voltar, ou no dia da minha morte, eu serei salvo. Isso está sendo colocado em risco quando eu decido pecar. Aí, então como é que eu entristeço o Espírito Santo? Paulo diz no verso 31, abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto e maldades. Quando eu pratico isso, o Espírito Santo se entristece. Paulo diz, abandona isso, tira isso da tua vida. Não vale a pena. Tu está colocando em risco a marca da salvação que Deus pôs em você. A marca da salvação que Jesus colocou em você está sendo colocada em risco. Não vale a pena. E olha o que mais. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para os outros. Dá atenção para os outros, seja bom para as pessoas. Que básico, né, gente? É engraçado porque Paulo ele podia estar dizendo aqui
Vão, arrastem as pessoas para dentro da igreja, orem sobre elas, servir. Ele está dizendo assim, gente, vamos começar pelo básico. Vamos fazer o natural para vir o sobrenatural. Vamos servir a Deus, sendo verdadeiros, sendo honestos, fazendo bem para as pessoas. Começa servindo. Você foi chamado para servir. E por fim, talvez a parte mais importante. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Não perdoar entristece o Espírito Santo que habita em você. Ele chora, ele geme. Por que carregar no coração uma falta de perdão? Para quê? Está perdendo tempo, está destruindo a própria vida. Perdoa. E qual é o motivo que Paulo dá para isso? Porque Deus te perdoou. Através de Cristo, que morreu naquela cruz. Para terminar, gente. Já vai para o capítulo 5, mas eu não queria deixar. Dá para falar uma noite inteira disso aqui, porque Paulo continua e continua e continua. Mas eu não queria finalizar sem dizer isso. Capítulo 5, verso 1. Vocês são filhos queridos de Deus. Você tem um pai. Você é filho. Você é filho querido de Deus. Tu tem que saber disso. Tem que acordar lembrando disso. Tem que ir trabalhar lembrando disso. Tem que passar pela dificuldade lembrando disso. Quando tu pensar, não vai dar. Eu sou filho querido de Deus. E por isso devem ser como Ele. A estatura do varão perfeito. A estatura espiritual de Cristo. Firme. Consciente do que tu está fazendo. Não é qualquer coisa que te ensinam, que tu engole e acha que aquilo é verdade. Servindo, falando a verdade, verdade e verdade. Ajudando os outros a conseguirem o que eles querem. Vê que em momento nenhum é que ele falou, fazendo aquilo que tu tem que fazer para conseguir o que tu quer. É para fazer aquilo que ajuda os outros a conseguir o que eles querem. Essas são as coisas que nós devemos fazer e falar. E aí ele diz assim ainda, ó, e que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Esse é o grande mandamento. Uma vida dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou. Que amor? Com que intensidade eu tenho que amar meu irmão? Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Com essa intensidade que eu tenho que amar meu irmão. Disposto a dar a vida por ele. Ora, essa é a estatura de Cristo. Essa é a altura espiritual de Cristo. Paulo disse, é lá que nós queremos chegar. Como é que a gente chega nessa altura? Servindo. Sendo cada vez menor, a ponto de estar disposto a entregar a vida por um irmão. Em outra ocasião, Paulo disse, se eu pudesse, eu me entregava para ser lançado no inferno para salvar alguns. Que longe, quão longe a gente está dessas coisas. E olha o que é isso. Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Se eu vivo assim, a minha vida vira o que Paulo compara a um perfume agradável a Deus. Assim como Cristo foi, o sacrifício de Cristo
é um perfume agradável a Deus, assim a minha vida, quando eu vivo essa vida de servir, se torna um perfume agradável a Deus. Deus vai respirar a tua vida e vai dizer: cara, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Um sacrifício que agrada a Deus. É fácil? Não, é sacrifício, mas agrada a Deus. Isso, irmãos, é servir. Que a gente possa viver essa vida verdadeira, essa vida plena. Que a gente possa ter essa mudança de mente. E aí, vai vir, vai levantar governo, vai levantar guerra, a coisa vai ficar feia e a gente vai ficar em pé. Sem o vento abalando e jogando a gente para um lado e para o outro, fugindo disso ou com medo daquilo. O tempo vai ficar difícil e tu sabe o que tu está fazendo. O tempo vai ficar difícil e tu sabe que o teu Senhor vive. Não vai ter medo. Não vai ter depressão. Vai levantar de manhã: Senhor, hoje eu quero servir. Amém, irmãos?